Rendas da Igreja e do Vaticano. Sem sustento nenhum por estarem desacreditados, os papas e a Igreja sancionaram o blefe, canalizando para seus cofres quantias fabulosas, negociando cargos eclesiásticos e posições que valiam fortunas. Cobravam para canonizar um santo. Naquele tempo, 23 mil ducados, hoje, milhões. Vendiam relíquias e pedacinhos da cruz de Cristo. Negociam o perdão de pecados mediante indulgências e amedrontavam os fiéis com o fogo do purgatório que criaram, prometendo, com missas pagas, aliviam esta situação, desconhecendo a Bíblia e o amor de Deus. Milhões acabavam aceitando estes expedientes matreiros do catolicismo romano. O dominicano João Tétzio tornou-se famoso vendendo documentos de indulgência da primeira igreja. Negociava uma que dava o direito antecipado de pecar. Vendia uma outra por alto preço que garantia: ainda que tenhas violado Maria, Mãe de Deus, descerás para casa, perdoado e certo do paraíso. O Papa Leão X, no ano de 1518, continuou com blefe, necessitando restaurar a igreja de São Pedro, que se rachava. Utilizou cofres com dizeres absurdos tais como: ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma desprega do purgatório e voa para o paraíso. O purgatório é o nevo exposto da igreja, não quer que toque. O escritor Cesare Canto registrou que o purgatório é a galinha dos ovos de ouro da igreja. E o ex-padre Humberto Ronder disse que com este e outros expedientes, a Igreja Católica recolhe por dia em todo o mundo 500 milhões de dólares. Esse lugar de tormento tornou-se comércio espiritual a partir do ano de 1476, com Papa Sixto IX. Papa Sixto IV. O catolicismo é a única instituição que negocia com as almas dos homens. Apocalipse capítulo 18, versículo 13. Com esse dogma, pecar duas vezes e criar problemas de consciência para os padres. Primeiro, por oficializar uma inverdade. Segundo, por receber dinheiro em nome dela. Nunca informar quando as almas deixam esse lugar. Nunca o informam quando as almas deixam esse lugar de tormento. Celebram missas indefinidas por uma pessoa falecida sempre que o simplório paga. O confessionário cujo interrogatório devassa os lares. Servem para vários fins. Em Portugal e na Espanha, usavam-no para descobrir e informarem às autoridades o pensamento político dos generais, confessando suas esposas. Nessas confissões, conseguem legados e doações de beatos e viúvas chorosas que, buscando absolvição, podem ser aliciados entregando terras e propriedades. A igreja no Brasil tem um vultoso patrimônio imobiliário. Em São Bernardo, doutor da igreja e canonizado, dizia: o clero se diz pastores, mas o que são é roubadores. Não satisfeito com a lã das ovelhas, bebem seu sangue. Roma, a Igreja e o Anticristo, página 178. A influência do Estado do Vaticano. A influência do Estado do Vaticano e dos papas vem diminuindo dentro e fora. O geral dos minoristas, João del Parma, canonizado, registrou que a Cúria Romana está entregue à charlataneria, ao embuste e ao engano, sem dar atenção às almas que se perdem. Vazio espiritualmente, o clero recorre ao artificialismo para conservar o povo ao seu redor. Tudo no catolicismo é muito colorido. Se o Papa celebrasse as cerimônias civicamente, trajado como os pastores das igrejas cristãs, reduziria 70% os curiosos. Por esta razão, a indumentária deles é de espantar. Conforme o cerimonial, o Papa apresenta-se com a castula, mitra, báculo, estola, meseta, batina, manto, palho, roqueta, a faixa, o solidério, a coroa, a tiara, escapulário,
as luvas de seda e os sapatos de pelica vermelha, tudo muito colorido e atraente. O Papa João Paulo II acrescentou mais uma peca na sua indumentária, colete à prova de bala. Comprou 2 deles na empresa americana Armored. A maioria católica mencionada pelo clero para humilhar as igrejas cristãs encontra-se, na verdade, nos países subdesenvolvidos e mal alfabetizados. Essas nações devem cobrar do catolicismo romano, que abraçaram a má situação em que se encontra. Por séculos, a igreja não alfabetizou já de má fé, objetivando explorar massas humanas com crendices, impediram povos de examinarem a Bíblia, fonte de progresso e liberdade. Quando o clero menciona religiões minoritárias, esquece milhões de cristãos exterminados pelos papas, retardando sua multiplicação. Vaticano, em seus concílios, alteram a doutrina cristã. Dogmas criados pela Igreja Católica são tão indiscutíveis entre eles que até impedem padres a raciocinar e decidir entre o certo e o errado, muitos baseados em lendas e suposições, outros impregnados de crenças que rebaixam o nível do cristianismo, quase todos com fins lucrativos. Outros conferem ao clero certa autoridade e influencia até que a sociedade fique esclarecida. Agora eu vou mencionar algumas alterações estranhas às Sagradas Escrituras. Anos 304 DC, os bispos começam a ser chamados de Papa. 310 DC, introduzidas as orações pelos mortos. 320 DC, começaram a acender velas. 325 DC, Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas. 375 DC, adoração de santos. 381 DC, a igreja cristã recebe o nome de católica. 394 DC, culto cristão e substituído pela missa. 416 DC, começaram a batizar crianças recém-nascidas. 431 a 432 DC, instituído culto à Virgem Maria, Mãe de Jesus. 503 DC, começa a existir o purgatório. Em 593 DC, foi introduzida sua doutrina. Ano 606 DC, a supremacia papal. 709 DC, costume de beijar o pé do Papa. 787 a 788 DC, adoração, culto às imagens de escultura. 830 a 840 DC, a igreja começa a utilizar ramos e a tal água benta. 933 a 993 DC, instituída a canonização de santos. 1074 DC, instituição do celibato. 1090 DC, introduzido o terço. 1140 DC, 7 sacramento. 1184 DC, Inquisição efetivada posteriormente. 1190 DC, instituída a venda de indulgências. 1200 DC, a ceia do Senhor é substituída pela hóstia. 1215 DC, é instituído a transubstanciação. 1216 DC, instituída a confissão. 1316 DC, introduzida a Ave Maria. 1415 DC, o cálice que era da Santa Ceia ficou só para o clero. 1439 DC, é decretado purgatório. 1546 DC, é introduzido livros apócrifos na Bíblia, como Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeu 1 e 2, Eclesiástico e Baruque. Ano 1854 DC, anunciada a Conceição Imaculada da Virgem Maria. 1950 DC, a Ascensão da Virgem Maria. A palavra protestante apareceu quando Clemente VII, em 1529, tentou impedir que o evangelho fosse pregado em alguns estados da Alemanha. Os cristãos não católicos fizeram um protesto contra esta pretensão do Papa e receberam o nome de protestantes, aplicado hoje a todos os evangélicos. No ano 933, quando instituída a canonização, essa distinção da igreja tem concedida inclusive por ato de bravura, como matar protestantes e maçons. Anchieta, por exemplo, em 9 de fevereiro de 1558, na Baía de Guanabara, ajudou os índios a enforcar o holandês protestante Jacques Le Ballouet e afogaram seus companheiros
no mar. A transubstanciação, hipotética transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, foi proclamada pelo Papa Inocêncio III no ano 1215. Os cristãos resistiram, mas foram derrotados em 1551 por um decreto papal. Confronto Bíblia, Catolicismo Romano. Nos primeiros séculos, a Igreja lutou contra os concílios dos papas, mantendo as doutrinas cristãs originais. São Cipriano, bispo de Cartago, no ano de 249 a 258, alertava: não receber opinião diferente das Sagradas Escrituras, seja de quem for. São Jerônimo, em 340 a 420, dizia o mesmo: se estiver escrito, receberemos; se não estiver, não receberemos. O que eles apresentam como tradição, a palavra de Deus, o Vergaste. Sobre a adoração, a Bíblia diz: só a Deus adorarás e só a Ele servirás, em espírito e em verdade. O catolicismo romano informa que as imagens têm prioridade por serem os esteios da igreja no rosário a 166 contas, sendo 150 para as Ave Maria e apenas 16 para o Padre Nosso. Sobre mediação, a Bíblia diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E Pedro confirmou: debaixo do céu não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Catolicismo romano diz: Maria, mãe de Jesus, é tido como medianeira, e até bispos e padres se fazem de mediadores e perdoadores de pecado, como se fosse possível substituir Cristo. Agem como impostores. Eternidade e salvação. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16, Atos capítulo 16, versículo 31. O catolicismo romano diz: apesar daquelas palavras de Jesus, Dom Helder Câmara, entrevistado pela revista Veja número 866, disse que não tinha certeza de sua própria salvação. Se um bispo está nesta situação espiritual, que dizer de um católico comum? Bispos e padres, quando faleceu Tancredo Neves, proclamaram que os anjos levaram a alma de Tancredo Neves para os braços de Deus. Uma semana depois, a igreja deu marcha ré, ordenando missas a favor da alma de Tancredo nas chamas do purgatório. Purgatório e limbo são lugares intermediários para onde vão as almas. Esses lugares não existem, mas rendem lucros para a Igreja Católica. Ela não abre mão nesse aspecto. A Igreja foi hábil dizendo que no purgatório os mortos se comunicam com os vivos através das missas. O limbo dizem que abriga as almas das crianças que morrem sem batismo. Todavia, podem receber almas especiais que não vão àquele tormento. Nos evangelhos não constam nada dessas crendices. Os que se aprofundam no estudo das Escrituras descobrem que o catolicismo romano é descrito na Bíblia de maneira figurada como uma mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, devido às perseguições e à Inquisição cometidas contra os cristãos não católicos. Apocalipse, capítulo 18. A estrapada. A estrapada foi um instrumento de suplício que a Igreja Católica usou nos tempos da Inquisição há 500 anos e tirou a vida de milhares de pessoas inocentes. Cardeais, bispos presenciavam o espetáculo. A ocasião era importante. Iam queimar 6 cristãos luteranos. Os mais corajosos tiveram suas línguas cortadas para não sensibilizarem os carrascos com as suas orações ou citações bíblicas. João Hus, reitor da Universidade de Praga, Boêmia, pregou contra o culto às imagens e mostrou que na Bíblia não havia purgatório. Por isso foi queimado vivo em praça pública por denunciar suas imoralidades. Pai de muitos filhos ilegítimos. O Papa Alexandre VI, em 1492 a 1503, considerado o mais devasso de todos, amante da própria filha Lucrécia Borgia, mandou enforcar o grande orador cristão Jerônimo Savonarola, John Wycliffe queimado e muitos outros. A reforma veio em 1517, ao tocar da trombeta do monge Martinho Lutero. Vários países se ergueram como gigantes.
Lutero relacionou a Bíblia com catolicismo e ficou perplexo. Disse ao Papa: raciocinemos sobre isto. E o Papa respondeu: submete-te ou morrerás queimado.